E aí, meus queridos, vamos dar seguimento no assunto Sai Dela, Meu Povo. E hoje eu quero falar, começando, é importante você assistir o primeiro vídeo, ou os primeiros, né, que teve outro vídeo que eu comecei falando de Atos 2, falei das línguas, falei de Joel, entrei para falar do Sai Dela, Povo Meu, no vídeo anterior, e hoje a gente vai falar de novo Sai Dela, mas usando outros textos em um ângulo diferente para você ver como que a palavra de Deus ela é completa e a veracidade dela. Então Apocalipse 18 está dizendo: sai dela, meu povo, não sejam cúmplices de seus flagelos. Como que alguém pode ser cúmplice dos flagelos? Participando, né? Participando do comércio. Como a época que a pessoa participou do comércio não era ainda o tempo da destruição dela, então não se cumpriu naquela pessoa em participar dos flagelos dela. Mas vai existir um grupo que vai participar dos seus flagelos, vai ter culpa no cartório, vai ser queimado junto com ela. Então a gente precisa compreender esses contextos, né? De repente você só faz parte, você só é cúmplice do crime, né? Você não está lá na cena do crime, mas você participou de alguma forma. Então você é cúmplice. Então no dia de acerto de conta com Deus, né? Você tem uma conta a acertar com Ele. Você foi cúmplice. Lembrando que quem está em Cristo não há condenação. Então esse tipo de pessoa já está sujeita a juízo, né? Então tá ok. Então tem essa fala aí, né? Esse apelo: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice e muito menos participar dos seus flagelos. E aí na descrição um pouco mais abaixo, o texto vai continuar dizendo, né? Que os pilotos, os marinheiros, os chefes de navios, né? As pessoas que estão responsáveis pelo tráfico pelo mar, né? Então, existe uma literalidade no texto? Mar literal? Sim. Existe navios sendo destruídos na grande tribulação? Sim, a terça parte deles, né? Não vai poder trafegar, vai ser danificado os navios, com certeza, por causa das guerras, né? E tudo mais. Mas também, né, como o texto ele é muito mais espiritual do que literal, por causa da linha do tempo, porque o literal vem dar cumprimento só apenas na última semana, no período das guerras, da tribulação. Já o contexto espiritual começa desde a ascensão de Cristo. Por isso o contexto espiritual é muito mais amplo do que o literal, ok? Então existe o marinheiro, piloto de navio, na literalidade, na grande tribulação, né? Que vão chorar porque um navio grande que transporta muitas coisas, né? O comércio é enorme. As arrecadas em valores, né? E o tanto de corrupção que há nesses transportes, né? Não só lá no mar, mas em todas as áreas, né? Em todos os lugares. A ganha de dinheiro é muito grande em cima disso. Então quem perde um navio, uma empresa luciférica dessa, fica muito triste e chora. Chora de longe vendo seu incêndio, o seu fim. Em apenas 1 hora foi destruído o navio, literal. Só que a Bíblia não dá margem para a gente ficar só no literal. Então o mar também representa nações. Então dentro das nações, no meio das nações, através das nações, há um tráfego acontecendo. Um comércio do evangelho, da palavra, até mesmo de ovelhas, que no caso é ser humano. E Pedro falou que farão comércio de vós, né? Pedro não escreveu que haveria comércio no futuro? Então esse comércio que os apóstolos denunciaram, que seriam feito com a palavra, com as pessoas e com o dinheiro e tudo mais, né? É uma grande Babilônia, é uma grande corrupção. Então os pilotos destes navios que trafegam no meio das nações são os pastores, os missionários, os responsáveis pelas obras, organizações que acontecem no meio das nações, viagens missionárias, envolve o evangelho, envolve a pregação do evangelho, envolve a salvação, envolve o chamado do ser humano. Sim, tudo dentro desse pacote.
Mas esse trabalho de missões que Jesus nos deixou, é possível fazer ele sem se contaminar com o comércio, com a corrupção. Por isso está escrito a palavra como testemunho, para ninguém falar que não sabia, que não sei o que, que não sei o que. Não vai ter desculpa, né? Então os apóstolos, Jesus deixou um padrão para a gente seguir. E se a gente não seguir aquele padrão, significa que a gente está fazendo comércio, que a gente se desviou do caminho. E por isso a gente vai sofrer punições por causa disso. Então esses pastores, pilotos, chefes de navios grandes, né? Fica de longe vendo a sua fumaceira. Agora, como que queima um comércio espiritual de palavra, né? De evangelho e de pessoas? Lendo as cartas de Paulo, até citei no vídeo anterior, que Paulo fala da edificação lá no capítulo 3, da segunda, acho que é capítulo 3, capítulo 2 ou 4, ele começa a falar e vai indo. E existe a punição para quem edifica a casa de Deus de forma contrária àquilo que está escrito. Aquilo, quando a pessoa coloca outro fundamento, quando a pessoa estabelece um outro evangelho, quando a pessoa estabelece princípios humanos, doutrinas humanas dentro do evangelho, formatando assim um novo evangelho, formatando os seres humanos dentro de um sistema para falar da palavra de Deus. Isso vem crescendo e vai ficar grande, vai ficar gigantesco esse sistema, né, babilônico. Então Paulo está dando uma ideia lá de como vai ser feito a condenação desses comércios, né, e dessas edificações. Alguns vão queimar como palha. E assim a mensagem, né, fica perdida. Fica perdida, abre aspas, né? Mas Deus deixa pistas para a gente encontrar o caminho, para a gente se achar na profecia, para a gente se localizar no tempo e para ser salvo e realmente sair dessa Babilônia, desse esquema, né? Queridos, feita essa introdução, eu não queria ter falado tanto na introdução, mas acabei falando, né? Mas tudo bem. E então, dentro deste assunto de Apocalipse 18, que fala da condenação, né, do julgamento da grande meretriz, mas também eu queria falar com vocês a respeito de João 10. Ao você ler, eu sei que acabando esse vídeo você vai ler João 10, você vai querer pesquisar, você vai querer buscar, você vai falar, mas não é possível, será que é isso mesmo? Então você vai querer fazer suas pesquisas. No capítulo 9 de João, você tem o contexto do cego. O cego lá que foi curado por Jesus, e fizeram do cego uma bola de ping-pong, né? É um reflexo do que vai acontecer com os verdadeiros cristãos dentro da grande tribulação, né? Vai ficar levado de lá para cá, para lá, para cá, sendo interrogados, né? Por causa da cura, por causa de algo que Jesus fez no cego. E logo depois do contexto do cego, Jesus entra no capítulo 10, no versículo 1. Em verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Porque todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Isto é, existe uma porta para entrar. Para entrar no aprisco, vamos dizer assim. Existe uma porta e essa porta, tanto o pastor, o diácono, o bispo, o presbítero, o membro, o faxineiro, seja qual for a classe da pessoa, qual for a função da pessoa, ela tem que entrar pela porta. Não importa quem você é, você tem que entrar pela porta. Se entrou por outra parte, ou você é ladrão, ou você é salteador. E você não é ovelha. Dentro desse assunto porta, de entrar por uma porta, eu vou usar como exemplo o profeta Neemias. O profeta Neemias escreveu a respeito recebeu o projeto, recebeu a instrução para escrever, para falar, para detalhar para nós como foi feita aquela construção que Herodes reformou. Interessante, né? Herodes é uma figura do anticristo, né? E ele reformou o templo que seria profetizado que Cristo e a igreja faria no futuro, né? Então a gente está vivenciou algumas reformas aí no passado, né? No mesmo aspecto que Herodes fez, né? Ele reformou a casa de Deus, com coisa que a casa de Deus precisa de reforma, né? A casa de Deus precisa de restauração. Mas é só para lembrar vocês desse ponto. Vamos voltar aqui. Então, a porta das ovelhas, que Neemias fala, lá quando Neemias está relatando como seria a construção do templo, né? Essa casa que Esdras participou, Ageu, Zacarias,
Aquele templo lá tinha um muro, melhor, no muro tinha as portas, né? Tinha a porta dos cavalos, porta do montouro, porta do vale, a porta da decisão. São 12 portas. Cada porta tem um nome. Um outro dia, é porque o Espírito Santo me trouxe a memória, né? Um outro dia eu quero gravar mais a fundo a respeito de cada porta, né? Já que a gente entrou nas portas, né? Mas em específico, a porta que é destacada lá no profeta Neemias é a porta das ovelhas. E porta das ovelhas já está dizendo, só entra ovelha, não entra bode, não entra porco, não entra cavalo, não entra macaco, não entra jacaré, não entra crocodilo, não entra dinossauro, sabe? Não entra sapo, não entra grilo, é de ovelha. A porta de ovelha entra ovelha, só ovelha. Não entra bode, não entra cabrito. Porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, né? Esse templo, na boca de Joel, na boca de Miqueias e na boca de Abacuque, é os 3 que eu estou lembrando. Pode até ter mais. É chamada de aprisco. É um aprisco. Que futuramente se tornaria um aprisco espiritual, que é o corpo de Cristo. Por isso que esses 3 profetas profetizam o ajuntamento da casa de Israel, né? Que eles seriam conduzidos para um aprisco. E nesse aprisco teria um porteiro, um líder, um cabeça, um chefe. Um aprisco com um chefe conduzindo as 12 tribos. Isso é o que está nos 3, Joel, Abacuque e Miqueias. Aprisco. E Jesus fala, em verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta, mas entra por outro lugar, ele entra pelo telhado, ele entra por baixo, eu não sei, ele dá um jeitinho, ele entra. É ladrão e salteador. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem que veio antes de Jesus? João Batista, Malaquias, o próprio Esdras e Neemias, Ezequiel, Daniel, aí você vai por todos os profetas. Mas não é dessa galera que Jesus está falando. É um tipo de personagem que não entrou pela porta das ovelhas. Ele não entrou por essa porta. Ele entrou por um outro lugar. E por isso Jesus está denunciando. No contexto literal da primeira vinda de Jesus, é certo, é fato que ele está falando dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei da época. Porque eles não entraram pela porta. Porque a porta, olha só o que acontece na sequência, essa porta. Porque para este, no caso Jesus, né? Porque ele que é o porteiro, ele é a porta na verdade, né? Jesus, ele entra pela porta. Ele entra e aí ele fala alguma coisa. O texto não dá margem para dizer o que ele fala. Só que ele fala que quando ele chega nesse local, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e me seguem. Essas minhas ovelhas não vão de maneira nenhuma seguir ao estranho. Apenas a mim elas vão seguir. Então essas ovelhas saem do local onde elas estão e começam a me seguir. Repetindo, só pode seguir Jesus após sair do local onde você está enfurnado, que no caso é o sistema religioso, né? Jesus não está dizendo para você sair do mundo para seguir ele, senão ele entraria em contradição com João 17. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E a maneira de Jesus, do Senhor Deus, livrar os discípulos verdadeiros do mal, é conduzindo eles para fora do sistema, para não ser cúmplice dos flagelos e muito menos, né, das pragas que o sistema vai sofrer. Então, Jesus está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e saem e encontram pastagem. Então, ouvir a voz de Jesus implica em ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá no contexto de Mateus 10, Jesus ainda fala, aquilo que é falado às escuras, aquilo que eu falo para vocês em trevas, denunciem do telhado, falem abertamente. Como é que uma pessoa pode estar em trevas ou no escuro para ouvir a voz de Jesus e poder denunciar o que está acontecendo ali no local que ela está? E como que a pessoa pode ouvir a voz de Jesus em trevas, estando em lugar escuro? Se você entender como que a mensagem de Deus está se desenvolvendo, né? Ao ler
É bastante meditação, na verdade, né? Você percebe que eu falei no vídeo anterior, o sistema é usado em parte para você ser atraído, para você ser chamado, para você, de alguma forma, querer entender Deus, querer Jesus, querer saber mais a respeito de Jesus, né? Então você vai para o sistema, você vai para um local desse. É o primeiro passo, né? Vamos dizer assim, você só não pode permanecer lá. E aí você ouve o que está sendo falado lá dentro. Você observa o que acontece. Você olha as ordens que são citadas lá. Você ouve as falácias que são faladas lá. E aí você começa a perceber, peraí, esse tipo de coisa não está de acordo com o que eu estou lendo. Peraí, isso aqui não está certo. Na Bíblia está escrito assim, por que esse pastor está falando isso? O que é dito às escuras e o que eu falo para vocês aos ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é nessa hora que Jesus está falando com você. E aí você precisa denunciar de cima do telhado. Você precisa falar abertamente o que está de errado. E é óbvio que no momento que você fizer isso, você vai ser expulso. Você não vai ser mais aceito ali. Você já não vai mais fazer parte do sistema, entendeu? Porque ali é o momento que você ouviu a voz do pastor. E agora você vai sair para poder seguir o pastor. E aí no explicar da parábola ele ainda vai falar. No explicar da parábola ele vai dizer, olha, eu falei isso porque eu tenho algumas ovelhas neste aprisco. Ou seja, Jesus já veio, já está reunindo os seus 12, já está chamando pessoas para o arrependimento, para a vida eterna. E essas pessoas já estão entrando em um aprisco. Só que são 2 apriscos. Um aprisco é chamado de casa de Judá e o outro aprisco é chamado de casa de Israel. A casa de Judá já estava em local, já estava ali no local onde Jesus veio, em Jerusalém, na Judéia, naqueles lugares ali. Então, a casa de Judá já estava entrando no aprisco, que é a casa de Judá, né? Mas a casa de Israel estava no meio das nações, está ainda na verdade. E Jesus fala, eu ainda tenho outras ovelhas espalhadas, né, em outro local. Convém conduzi-las também para esse aprisco. E aí haverá só um pastor e um rebanho. E por causa do contexto dele, estava dividido em dois apriscos. Casa de Judá em Israel e a casa de Israel no meio das nações. São 2 apriscos, né? Por isso eu citei o profeta Miqueias, Abacuque e Joel, que está falando disso. Então são 2 apriscos que vão ser direcionados para um corpo espiritual, para um local em específico, aonde é chamado o corpo de Cristo, aonde é chamado o local de alimentação, aonde a pessoa vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem. Mas para ela se alimentar, para ela encontrar essa pastagem, ela precisa sair do local primeiro. Sai, ouve a minha voz e me segue. Não tem jeito de você ouvir minha voz e ficar lá dentro. Porque daí você não consegue me acompanhar, porque eu me desloco, né? Jesus falando. Eu não fico parado. Sai e me segue. É o que ele fala para os discípulos, né? Vem e me segue. Ele não diz para ficar parado, porque se fosse para ficar parado, né? Não necessitaria de sair de dentro de um sistema. Então Jesus pede para sair. Então a revelação do texto e do contexto é: sai da Babilônia, sai e me segue, para poder edificar a casa de Deus. Porque estando em Babilônia não tem como edificar a casa de Deus, porque a Babilônia vai ser destruída, a Babilônia vai ruir, a Babilônia vai cair. Por isso é necessário um deslocamento, sair da prostituta, sair da Babilônia, para edificar a casa de Deus e seguir Jesus. Eu falei da primeira vinda, né? Sai do sistema religioso e me segue. Porque os que vieram antes de mim, os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, e tanto eu ali, né? Estavam fazendo isso. Não só eles, como o próprio sistema religioso que viveu na época de Miqueias, de Isaías, de Ezequiel, também vieram antes de Jesus e atrapalharam essa obra. Também tem isso, né? Mas o ponto mais importante é que isso se cumpre em 2 momentos também. Como Jesus vai voltar,
depois que ele foi assunto aos céus, muitos vieram em nome de Jesus, dizendo: é o Cristo, sou eu o Cristo, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então todos quantos vieram antes de mim, agora a gente está olhando para o futuro, numa linha do tempo de 2000 anos. Muitos passaram tentando levar o rebanho para algum lugar, na tentativa, talvez, eu não sei, de salvar realmente, né? Mas estava no engano. E é fácil denunciar isso, é fácil perceber isso, né? Então todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Exemplo: se tudo que eu tenho falado desde quando eu abri o canal e comecei a falar do evangelho desta forma, eu estiver enganado e equivocado, e é fato que alguma coisa eu posso estar errado, por causa do alto padrão de Deus, eu tenho certeza que muitas coisas ainda neste canal, na minha vida, na minha mente, enfim, precisam ser mudados e para melhor. Então em algum momento alguém pode dizer: ei, Márcio, ou o próprio Jesus pode falar: ei, Márcio, você veio antes de mim, você é ladrão e salteador, porque o que você fez, o que você falou, não está certinho com relação ao que eu falei, ou o que eu quero. O meu padrão é mais elevado, o meu pensamento é mais alto, os meus caminhos são diferentes, Márcio. Você também é um ladrão e um salteador, você veio antes de mim. Isso pode se cumprir em mim, dentro da linha do tempo, você entendeu? Então todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então tem uma aplicação para a primeira vinda, mas também tem uma aplicação para a segunda vinda, para desbaratinar todos os falsos profetas. Dito isso, volta lá no início agora, em João 10. Eu sou a porta. Jesus falando: eu sou a porta das ovelhas. Mas que porta é essa? Será que é só Neemias que falou da porta? Será que é só os outros profetas? Não, tem nos evangelhos também. Você pode pegar em Lucas 13, não lembro, não vou conseguir lembrar de cabeça, então não vou citar. Lucas 13 é certeza. Tem nos outros evangelhos também, que você vai procurar, você vai encontrar. Grande, espaçoso e imensa é a porta que vai conduzir para a perdição, mas estreito e apertado é o caminho que leva para a vida eterna. Lembra que Jesus disse: eu sou a porta. Então, para entrar pela porta e para ser salvo, você tem que andar no caminho estreito e entrar pela porta estreita, que é Jesus. A porta estreita vai te conduzir para a salvação. Pode até ter uma multidão confessando Jesus, uma multidão adorando, uma multidão fazendo N coisas, N atividades com o nome cristão, a multidão dos salvos, uma série de coisas, né? Mas se não entrar pela porta e andar pelo caminho estreito, que vai conduzir pela vida, não está salvo. Aí vai ter que esperar o grande dia, né, para decidir isso. Grande e espaçoso é o caminho, largo é o caminho que leva para a perdição. Mas você tem o caminho e a porta estreita. Eu sou a porta. Então você vai entrar por Jesus. Só tem um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é essa porta que você tem que entrar. E é difícil encontrar ela. Tem um texto que diz: se é com dificuldade que o justo se salva, e como que vai fazer com o ímpio, né, com o descrente? Aonde vai comparecer o descrente ou o ímpio? Alguma coisa desse tipo. Ou seja, o justo tem muita dificuldade para entrar. Imagina quem estiver no caminho largo. Se quem está na porta entrou pela porta das ovelhas, que é Jesus, a própria porta, é o caminho apertado. Mas esse caminho apertado é com dificuldade que eu vou conseguir passar? Imagine quem está no caminho largo, que no caso é o sistema. Porque você quer facilidade, vai no sistema. Tem denominação para todo gosto. Tem até para gay, homossexual. Tem todo tipo que você... Assim, é um universo de opções que você vai ter para você encontrar Jesus, para você ser salvo. Não precisa ficar lá na assembleia ouvindo o pastor falar em línguas. Ou não precisa ficar na igreja adventista tendo obrigação de guardar o sábado. Não precisa ficar na igreja presbiteriana. Não precisa, sabe? Tem outras. Então o sistema babilônico, o sistema mundial é imenso. É espaçoso o caminho. A porta de entrada é muito grande. Por qualquer lugar que você pensar em entrar, você consegue entrar. Porque a porta é grande.
Já o caminho da salvação, a porta é pequena. Tem que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter concentração, tem que ter meditação e tem que ter fé. É que nem eu disse no vídeo anterior. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você der de cara com a porta apertada e estreita, você vai precisar de fé. Pode marcar isso que eu estou falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai necessitar de se utilizar da sua fé para se manter na porta apertada, na porta das ovelhas, naquela porta que Jesus fala: eu sou a porta. Quem entra por mim, entra e encontra pastagem, sai e não tem falta. Essas pessoas me seguem, porque de maneira nenhuma elas vão seguir o estranho. Percebe? Queridos, como é uma série, dá pra gente falar em vários ângulos, né? Esse vídeo vai ficar por aqui. Essa gravação vai parar por aqui, tá ok? E aí, como eu falei na parte anterior que eu ia ler e não li, a gente gravou essa e não li. Mas na próxima, provavelmente, eu vou estar lendo o texto pra gente conferir. Eu falei aqui de cabeça, pode ser que eu tenha esquecido de algum contexto, de alguma parte, é óbvio. Não sou perfeito, né? A gente tenta gravar tudo, né? A gente tenta memorizar, é o trabalho nosso, né? Memorizar o texto, entender o texto. E quando a gente faz assim a gravação em espontâneo, né? De maneira não seguindo um roteiro, sabe? Tem estudo que a gente faz um roteiro, ó, eu vou ler esse texto, depois eu vou ler aquele outro texto, vou apresentar um mapa mental para ilustrar a ideia, vou fazer isso. Mas eu acredito que às vezes o espontâneo, ele tem uma aparência de mais sinceridade. Não que o estudo preparado e seguido não vai ter. Mas quando você fala espontaneamente, eu acredito que você consegue desenvolver uma sinceridade maior ao falar. É só uma hipótese também, né? Pode ser que eu esteja enganado. Mas de fato vai ter leitura sim. A gente vai ler, a gente vai meditar. E estou pretendendo fazer umas lives aí, tá? Estou visualizando aí um futuro com algumas margens de tempo, né? E a gente pode estar gravando algumas lives aí sim, tá certo? Então Deus abençoe. Até o próximo estudo. Permitindo Deus, a gente continua a gravação em nome de Jesus. Um abraço.